pelo Rei e pelo Reino. E nessa noite temos uma presença ilustre aqui, esse grande homem de Deus, pastor, que tem marcado e impactado essa nação e as nações onde o Senhor tem lhe levado. Pastor Gilmar Fiuza, alegria tê-lo aqui. E que bom receber o Senhor hoje e ouvirmos uma palavra tão tremenda no ambiente da igreja. E aproveitamos a oportunidade para trazê-lo aqui também para o podcast do Reino. E que alegria! Como é que o Senhor está? Como é que tem sido os últimos tempos? Tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo bem? Que bom participar com vocês, Apóstolo Carlos e todos os amigos aí do podcast Reino. É um privilégio voltar aqui a Salvador e participar de uma noite tão cheia da graça de Deus, da presença de Deus, e sair daqui edificado, conhecendo uma igreja poderosa, vibrante, amante da palavra de Deus. Amém. E é sempre muito bom estarmos em Cristo nesse sentimento de adoração. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite, e a todos vocês aí que estão nos acompanhando, fique ligadinho que Deus tem coisa boa para nós. Ótimo. Quando começou? Quando foi que o Senhor descobriu a chamada? Como foi que Deus fez? Porque cada homem de Deus, Deus tem uma forma de chamar. Eu tenho uma curiosidade, já lhe assistia muito mesmo, já lhe ouvi pregando e já fui e sou muito ministrado através da palavra profética que Deus tem lhe entregue. Mas conta pra gente e para todos que vão assistir e ouvir isso aí, por favor. Eu comecei o ministério aos 8 anos, bem novo, né? Eu sou fruto de uma promessa de Deus. Minha mãe era uma mulher que não podia gerar, ela teve algumas gestações e dificuldade nas gestações, ela perdeu, né, as crianças e tal, e fez uma promessa com Deus e um propósito, e Deus cumpriu esse propósito. Ela disse que se nascesse um homem, um varão, ela entregaria no altar. Uau. Né? E aí o Senhor fez um grande milagre. Eu nasci, ela ficou internada no hospital ainda por 4 meses praticamente, teve uma grande infecção, ficou à beira da morte, mas o Senhor recuperou a vida dela, ela voltou para o seio da família, para cuidar de mim também, e eu fui crescendo nesse ambiente cristão, ouvindo muita promessa de Deus, envolvido com aquilo que está relacionado ao Evangelho, e aquela semente do Evangelho dada por ela e pela minha família foi proliferando dentro de mim, ao passo que eu entendi que eu era chamado para o ministério. E aos 8 anos eu senti desejo de pregar. Eu já brincava com culto caseiro. Antigamente as crianças brincavam muito, né? Culto doméstico, se fazia muito culto doméstico infantil. Então, nos cultos domésticos eu pregava, cantava, tirava oferta, fazia todo litúrgico. Toda a liturgia de um culto. Sim. E aos 8 anos tinha muito congresso. Hoje já não tem muito, né? Mas antigamente na Assembleia de Deus tinha muito congresso de crianças, né? Então as crianças se vestiam, né, de gravatinha e terna, aquela coisa toda. As meninas também uniformizadas. E aí quem se destacava no grupo, eles davam oportunidade. E em um dos dias daquela festa, numa igreja Assembleia de Deus lá em São Paulo, no Parque Regina, na Zona Sul, eu fui convidado para ser o ministrante da noite. E aí, com muita alegria, muito diferente do que é hoje a pregação. Hoje, uma pregação mais amadurecida. É natural que você, pequeno, acaba falando muito daquilo que ouve, né? Até porque tem uma instrução bem menor. Sim. Mas eu preguei como se fosse assim um pregador, um Billy Graham. Meu Deus. E aí impactou todo mundo. E aquele desejo foi crescendo e eu gostei, senti que era algo que não vinha de mim, era sobrenatural. Então todo culto eu queria pregar todos os cultos. E quando o pastor não me dava oportunidade, eu perguntava para minha mãe: ele não vai me dar oportunidade? Eu quero pregar. E então eu fui pregando, aí comecei a pregar em congressos de adolescentes, congressos de criança, congressos de jovens, e até aqui o Senhor já tem me ajudado, me guardado. Já estou com 43 anos e o tempo se passou e, de fato, não era apenas um desejo natural, mas sim uma chamada de Deus, da qual se perpetuou até o dia de hoje, né? E sendo uma voz profética, sendo um grande homem de Deus,
eu percebo que com o advento das mídias sociais, internet um todo, nós temos grandes oportunidades de alcançar um público que talvez eles dificilmente estariam entrando em uma igreja. Sim. Observa-se que sua mãe ela lhe ofereceu no altar, lhe consagrou no altar, gerou em Deus aquilo que ela tinha como desejo ardente dentro do seu coração. O Senhor é fruto da promessa, é fruto de algo que ela estabeleceu diante de Deus. Deus cumpriu. E daqui a pouco você está cumprindo aquilo que sua mãe desejou. Desejou, entregou, Deus recebeu. Toda assim como recebida. Ana, né? Minha mãe vira e mexe, ela olha para mim e fala, olha, eu te entreguei que nem Ana entregou Samuel. Então, não esquece da promessa. Louvado seja Deus. E aí isso fica muito marcado, né? Por isso que a Bíblia diz que você deve criar e ensinar a criança no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie dele, porque a semente plantada quando criança é de extrema importância. Amém. Porque todos os rudimentos do Evangelho ficam marcados no coração, na mente. Isso é uma cultura também do judeu. O judeu, ele inicia ensinando e instruindo o seu filho a conhecer todas as leis de Deus desde pequeno. Então, quando ele vai cumprir o ritual da maioridade, ele já tem as leis de Deus gravadas na mente e no coração. Com 6 anos ele já começa, né? Exatamente. Até o Bar Mitzvah. Exatamente. E o menor culto em termos de quantidade de pessoa, qual foi o exemplo que o senhor tirou daquilo? Que Deus não precisa de números, Deus precisa de adoradores. A entrega, ela não conta com um grande número de pessoas, mas com a devoção, né? O verdadeiro culto é aquele que tem devoção, entrega. E Jesus mesmo disse, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. O maior culto, com maior quantidade de pessoas, o que representou? Eu já participei de grandes cultos. Sim. Eu já assisti. Eu presenciei, por exemplo, um culto que o senhor estava na Debrais. Ali do Bispo Samuel. Sim. Que culto apoteótico aquele ali. E eu sei que tiveram muito mais, mas fala um pouco aí o que representou no momento, porque você está dentro da sua sala, como criança, brincando de pastorear, brincando de estar fazendo a obra de Deus. De ministrar. E aí, logo depois, você agora se encontra num lugar real, cumprindo aquilo que você mesmo estabeleceu também diante de Deus. E na verdade, é emocionante, porque você sente que, com o passar do tempo, aquilo que estava tão distante da sua realidade, porque é natural que, mesmo que você tenha a promessa, mas algumas coisas estão distantes da sua realidade, né? Eu comecei pregando em pequenos trabalhos e em grandes púlpitos, grandes congressos, eu ouvia e fui muito, e sou ainda influenciado por grandes pregadores da nossa geração, como o pastor Napoleão Falcão, o pastor Gesiel Gomes, que é o príncipe dos pregadores. Eu estou falando da nossa esfera, que é o meio pentecostal, de homens que, gabaritados, foram incentivadores e marcou muito, né, tanto essa geração como a geração passada. Então, ocupar púlpitos que esses homens ocuparam e que inflamaram a igreja do Senhor, e que almas foram rendidas aos pés de Jesus, e transformação, manifestação da graça de Deus, nada mais é do que um sentimento de satisfação em você ver cumprido todo o propósito. E foi o que eu disse hoje à noite ministrando, que o que vai dar resultados, aquilo que você vem buscando ao longo do tempo, nada mais é do que a sua perseverança, né? É você permanecer, porque tem 2 tipos de pessoas na sociedade: aqueles que desistem rápido, que são os empolgados, e aqueles que vão até o final, que são os determinados. Então, quando você está obstinado por uma promessa, determinado por ela, a Bíblia diz que, determinando tu em alguma coisa, seja firme e a luz brilhará nos seus caminhos. Amém. Constância, né? Constância. Ou mantém ou cresce um pouco. Ou mantém ou cresce, nunca diminuir. Sim, sempre avançar, prosseguindo para o alvo. E a responsabilidade, o senhor falou de grandes referências, né? Sim. Que passaram aí antes da gente e zelaram, né? Sim. Pelos estandartes da paz, do equilíbrio, do princípio bíblico. Sim. E não se corromperam, não se perverteram. O que também, com o advento da expansão,
territorial das mídias e o poder midiático. Quem não tiver profundidade da palavra tem um efeito que causa uma expansão, mas o mantenimento, isso tem a ver muito mais com profundidade que você mantém no seu dia a dia, de busca. Porque eu tenho certeza que o que o Senhor entrega no altar, você não recebeu ali naquele momento. Ali você cumpriu. É uma vida diária, né? Todos os dias sacrificando, aprendendo, recebendo e dependendo cada vez mais do Espírito Santo. Dependência de Deus total. E a família, como é que tá? Graças a Deus, a minha família tem sido uma alavanca, um suporte e um esteio também para o meu ministério. Minha esposa abraçou o meu ministério, acreditou. Isso vem também dos meus pais, né? E, consequentemente, depois, no casamento, eu passei por grandes dificuldades. Eu, junto com o ministério, eu também segui a minha vida profissional, porque eu não me emocionei, me empolguei logo na minha mocidade, deixando tudo sem ter uma formação. Então, eu busquei ter uma formação secular. Eu sou formado em marketing, publicidade e propaganda. Fiz um curso teológico também. Então, eu me preparei, tanto teologicamente como também nas bases sociais, para que eu pudesse entregar alguma coisa sólida, né, da parte de Deus, e também com conhecimento teórico e prático da vida do dia a dia. E trabalhei em várias empresas, em várias instituições, até que Deus resolveu me tirar. Então eu conciliava esse período, né, de vida profissional com a vida ministerial. E aí, quando Deus me arrancou, e Ele me arrancou com mãos fortes, eu tive uma experiência muito profunda com Deus com relação a isso, e eu tentei relutar para voltar ao mercado de trabalho, e Deus disse que não era para eu lutar, porque a partir daquela data Ele seria o meu patrão, Ele cuidaria de mim. E nesse momento a minha família foi um grande apoio, né, espiritual e também financeiro, né, me ajudando, né, porque você começa a passar por algumas privações. A minha esposa também, na época, estava recém-formada e desempregada, então as portas fechadas, eu passei por crises, né, cheguei a ser despejado, meu Deus, perdi carro e tanta coisa. E a quem olhasse a minha condição, dava-se a entender que eu tinha desobedecido e que estava pagando um preço, quando na verdade era Deus me moldando para eu ter o que tenho hoje. Que forte isso aí. Né? E é um processo também de perseverança. Né? Nesse período aí, eu fui passando por esse processo, e tanto a minha sogra, meu sogro, minha mãe, meu pai já dorme no Senhor, e minha esposa, a minha família acreditou muito no meu ministério. Então, quando você tem pessoas que acreditam no seu ministério, acreditam na sua chamada, dado também não só o fato de acreditar, mas também o testemunho de vida que você, como homem e mulher de Deus, tem dentro da sua casa. Né? Porque a sua família só vai te apoiar se de fato você for na sua casa o que você é dentro do templo. O exemplo. Né? Porque tem gente que não tem apoio porque ele é uma coisa dentro da casa dele e ele é outra coisa dentro da igreja. Então, você precisa ter essa firmeza. Então, como Deus sempre me guardou e eu procurei manter esse zelo, essa disciplina, esse temor diante de Deus e também da minha família, eles acreditaram e me deram muito apoio, e por conta disso eu só sou o que sou. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? Eu só sou o que sou em Deus porque pessoas oram, intercedem, e não só 50%, mas digamos que toda a vida. Né? Marcante que o senhor falou, quando Deus lhe tirou da rotina secular, lhe tirou com um braço forte. E essa expressão, Deus tirou com um braço forte, se tratando de uma pessoa normal, é um braço, igual o nosso. Se tratando de Deus, subentende-se que é fortaleza mesmo. Sobrenatural, né? E aí as pessoas realmente vão dizer: o que aconteceu? Pecou, errou, caiu, o que foi que aconteceu? Eu estava até contando para um amigo meu um tempo atrás,
E ainda essa semana eu comentava, né? Quando eu passei por esse processo e tal, que eu sofri um despejo, eu estava essa mesma casa do qual nós fomos despejados, sofremos uma ação de despejo, era uma casa que eu tinha já um processo para compra. E olha como virou, né? Porque eu pagava o aluguel Sim. na condição já de proposta de mensalidade para pagamento da casa, para ela ser o aluguel... Promessa de compra. É, uma promissória de compra. E aí se virou tudo, né? Ficou tudo fechado, as possibilidades todas caíram e uma pessoa levou uma compra, né, para minha casa. Um dos meus padrinhos levou uma compra para minha casa e ainda me chamou a atenção, porque ele não entendia o processo, né? Porque nem todo mundo pode entrar na mesa secreta que eu disse, né? Sim. Ministrando. Ele estava só na mesa pública. Sim. E aí ele levou uma compra para mim e ele disse que eu deveria usar a expressão, tomar vergonha e toma jeito e vai trabalhar. Volta a trabalhar. Olha o que você está fazendo com a sua família. Mas eu entendia o propósito, eu sabia que aquilo fazia parte do processo. Né? E eu tive que me manter firme. E depois que todo esse processo passou, ele veio, pediu perdão e entendeu que de fato era mesmo permissão de Deus para que eu chegasse aonde cheguei. Então é um caminho de perseverança e de espera, né? Há uns 2 anos que nós estávamos tentando trazer o senhor aqui na igreja para o Gerando Salvação. Esse ano nós fomos muito felizes em tê-lo aqui e sabemos que, ouvindo essa história, e agora a dificuldade até para lhe trazer, pela questão de agenda, de corre-corre, e a pessoa humilde que o senhor é, louva a Deus, tá? Amém. Louva a Deus pela sua humildade, louva a Deus pela gentileza, Amém. louva a Deus e declaro que o senhor venha cumprir coisas absurdas, maiores na sua vida, que esse ano seja um ano de realizações tremendas na sua casa também. Amém. Desejo o mesmo para vocês e Amém. Nada disso que tenho pertence a mim, é de Deus, então eu não posso me gloriar em nada a não ser no Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele, tudo vem dele. Eu sou dele, nós somos dele. Aleluia. E é apenas servo. Pronto. Esse foi o podcast Reino, com a presença ilustre do pastor, nosso amigo que chegou aqui, Fiuza. Amém. Nós queremos lhe agradecer muito. Eu quem agradeço, apóstolo, e a toda a igreja, todos vocês, um grande abraço. Glória e até a a Deus. próxima, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus.